Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de geografia. Peguem o livro de vocês, este livro. Vão para a página 112. Hoje o tema da nossa aula é Tudo muda o tempo todo. Vocês acham que tudo muda o tempo todo? O que vocês acham? Vamos começar a observar as paisagens. Nós vamos começar aqui, ó, olhando esse garotinho. Ele está num lugar bem natural, observando tudo que está em volta dele. É uma área bem natural, não foi modificada ainda pelo homem. E nós temos aqui uma outra paisagem que foi muito modificada pelo homem. Olha a diferença desta paisagem para essa paisagem. Tudo muda, gente, com o passar do tempo. Isso é um fato. Isso muda devido às ações do homem, devido às ações da natureza. E as coisas vão modificando conforme o tempo mesmo. Aqui, ó, tem umas perguntinhas para vocês pensarem. O que eu sei, o que vocês sabem sobre paisagens, assim, ó, antes da professora começar. Então, nós temos aqui, você já observou que as paisagens são diferentes uma das outras? Olha essa paisagem. E olha essa paisagem, com certeza, não só essas paisagens que eu estou mostrando aqui, mas se você, aí na sua casa, você abrir a janela, a porta e sair observando, você vai achar paisagem diferente. Se você for lá na casa da vovó, do tio, você vai observar outras paisagens. Então, dependendo do lugar que eu estou, eu observo paisagens diferentes, porque eu estou em lugares diferentes. Tem paisagem mais natural e tem paisagem mais cultural ou artificial, isto é, que sofreu a ação do ser humano. Você já voltou a algum lugar que conhecia e percebeu que ele havia mudado? Isso é outro fato bem legal quando acontece isso. Se a gente morou em determinado lugar e vai visitá-lo, a gente já percebe que houve construções, muitas vezes, geralmente, né? Que houve construções, houve muitas modificações em volta, às vezes, da casa que a gente morava. Principalmente a rua, o que aconteceu com essa rua? Se você observar passo a passo, você vai ver que muitas coisas provavelmente foram modificadas. Na sua opinião, o que contribui para que uma paisagem mude? O que vocês acham? Provavelmente as ações do homem, como eu havia dito no começo, e a natureza também modifica muito as paisagens. Aí nós temos aqui. Mas o que é uma paisagem? Vocês já sabiam o que é paisagem? O professor está falando paisagem, paisagem. Vocês sabem o que é paisagem? Aqui tem um conceito bem facinho para vocês entenderem. A paisagem é tudo aquilo que vemos, sentimos e ouvimos em determinado ambiente. Olha que legal, é tudo, até o que a gente ouve é paisagem. O canto dos pássaros, barulho de avião, barulho de carro, tudo isso compõe uma paisagem. Ela é percebida por cada um de nós de maneira diferente e está em constante mudança. Certeza, né, gente? O tempo todo. Por exemplo, ao observar uma praia, algumas pessoas apreciam o sol e a areia, e outras preferem admirar o mar e suas ondas. Isso nos mostra que uma mesma paisagem desperta interesses diversos nas pessoas. Quer dizer, se eu estou numa paisagem, há elementos dessa paisagem que me chamam mais atenção
do que outros elementos que estão na paisagem. Depende de cada um do seu gosto, né? Aqui está mostrando isso. As paisagens podem ser modificadas pela ação da natureza e dos seres humanos ao longo do tempo. Isso nós já falamos lá no comecinho. Esses daqui, então, os seres humanos modificam muito, muito mesmo a natureza, porque inclusive ele usa os recursos naturais. Vamos conversar com os nossos colegas e contar quais as paisagens que conhecemos. Aqui, vocês, ao observar uma paisagem como esta, é comum notarmos a presença de elementos naturais e elementos modificados pelos seres humanos, também conhecido como elementos culturais. Então, nós vamos aqui observar essa paisagem. Quais são os elementos naturais dessa paisagem? Quais são? E quais são os elementos culturais dessa paisagem? Bom, aqui, tudo que é construído pelo ser humano, gente, nós vamos chamar de elementos culturais. Por exemplo, essa ponte aqui, ela é um elemento cultural. Aqui, nós temos aqui essas cercas, né? Esse aqui, ó, essa que a gente fala que produz energia eólica, né? Que é o catavento aqui, ó, nessas muitas usinas tem, que coloca onde tem muito vento. Tudo que vocês observarem aqui, que teve ação do homem, nós vamos chamar de elemento cultural, tá? Tudo. Aqui, as plantinhas, elemento natural. Olha aqui, ó, isso aqui. Cortou uma árvore, então teve modificação nessa paisagem. Teve aqui, ó, a mão do ser humano. Aqui não, ó, tá vendo? Tá tudo bem natural. Aqui, nós vamos fazer uma brincadeira. A brincadeira é, o que mudou aqui? Seu professor irá dividir a turma em duas equipes com o mesmo número de participantes. Uma dessas equipes escolherá um aluno para observar atentamente todo o ambiente da sala de aula. E depois ele deve esperar do lado de fora. Ao retornar, ele terá que descobrir qual alteração foi realizada no local. Se acertar, sua equipe ganhará um ponto e esse aluno deverá escolher outro para fazer a mesma função. Se errar, sua equipe não ganhará pontos e a outra equipe deverá indicar um aluno para continuar o jogo. Atenção, não é permitido dar dicas. Gente, infelizmente nós não estamos numa sala de aula mesmo, mas eu sugiro que vocês brinquem com a família de vocês. É um momento até gostoso de vocês estarem brincando. Vocês podem pegar o quarto de vocês como exemplo. Nesse quarto, você coloca alguns elementos. Primeiro você tira alguns elementos, depois você coloca outros elementos e pede para as pessoas entrarem no seu quarto e observar o que mudou, o que continua a mesma coisa. E isso você pode fazer na casa toda, brincando com toda a família. Vocês vão gostar bastante, vão se divertir, tenho certeza que vai dar muita risada aí junto. E é uma maneira, né, da família estar junto, brincando e aprendendo junto. Agora aqui, nós temos, tá vendo, a continuação da paisagem. Temos os elementos culturais e os elementos naturais, uma casa. Foi construída pelo ser humano, então é um elemento cultural. O carro que está aqui é um elemento cultural. As cercas que estão aqui, elemento cultural. E o que não foi modificado pelo ser humano, elemento natural. Construindo conhecimentos. Paisagens transformadas. Ação do ser humano e do tempo. Ao observarmos uma paisagem, podemos encontrar elementos artificiais ou culturais.
produzidos em diferentes períodos da história, como estradas, prédios, pontes, casa, entre outros. Esses elementos nos ajudam a conhecer os modos de vida das pessoas. O que está dizendo aqui, gente? Conforme a necessidade do ser humano, ele modifica a paisagem. Conforme o seu trabalho, ele modifica a paisagem. Com o passar do tempo, os elementos dessa paisagem podem sofrer mudanças relacionadas ao destaque natural de suas construções ou relacionadas às novas necessidades das pessoas que nela vivem. Por exemplo, vamos voltar aqui nessa paisagem. Ela é pouco modificada. Se um grupo de pessoas vem trabalhar nesse local, vamos supor, vem fazer uma plantação nesse local, já modifica a paisagem. Aqui vai ter mais casas, mais carros, provavelmente muito mais elementos culturais que aqui já tem. Pode ser que aqui tenha que construir uma ponte. E assim o homem vai modificando a paisagem conforme a sua necessidade. Alguns elementos, alguns exemplos de modificações que os seres humanos podem fazer em suas paisagens são a construção de uma estrada, a implantação de um túnel em um morro, o plantio de uma lavoura, como eu havia dito. E essas transformações todas é conforme a necessidade do ser humano. Mas as transformações que os seres humanos fazem na paisagem podem causar danos ao meio ambiente. Isso é muito importante, né? Vocês saberem isso. Desmatamento, poluição do ar e da água são alguns exemplos desses danos. As palavras e o texto. Aqui tem uma palavrinha que eu não sei se vocês já conhecem, que chama lavoura. O que é uma lavoura? Preparação da terra para o cultivo de sementes. Então, foi o exemplo que eu dei aqui. Vê um grupo de pessoas, vão usar essa terra para fazer uma lavoura, por exemplo, de laranja. Então, eles vão plantar a sementinha, vão colher essa laranja, vão levar essa laranja para a cidade. As indústrias podem comprar essa laranja. Quer dizer, vai ter todo um movimento aqui nessa paisagem que antes não tinha. E isso acontece porque mudou mais pessoas, o trabalho nesse lugar ficou diferente, então teve mais movimento nesse lugar e mais modificação aqui nessa parte natural que vocês estão vendo. Aqui, nós temos duas paisagens bem diferentes, se vocês verem aqui. Observe as imagens a seguir. Elas apresentam duas paisagens diferentes. Depois de observá-las, anote no quadro a seguir os elementos mais marcantes de cada uma. Classifique-os como elementos naturais ou elementos culturais. Lembrando, aqui eu fiz um resuminho para vocês. Então, vamos lá. Os elementos naturais são aqueles que não foram modificados pela atuação do homem. Como exemplo, podemos destacar florestas, rios, climas e montanhas. Dessa forma, podemos observar que o homem faz a exploração dos recursos naturais. Como eu havia dito, conforme a necessidade do homem, ele faz o desmatamento, ele constrói, ele modifica essa paisagem conforme as suas necessidades. Aí esse elemento passa a não ser mais natural. Esse local, essa paisagem não é mais natural, ou ela é muito modificada ou pouco modificada. E a paisagem cultural? São aquelas paisagens modificadas ou construídas pelos humanos. Paisagem natural, repetindo, é a paisagem que não foi modificada pelo ser humano. E a paisagem cultural é uma paisagem criada pela identidade cultural do homem na sociedade. Então, o homem coloca nesse local a sua cultura, a sua necessidade, o seu jeito de ser, o tipo de trabalho, ele vai modificando a paisagem. Aí, mais um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor. Exemplos de elementos naturais,
matas, montanhas, serras, cachoeiras, rios, lagoas, oceanos, rios. Já os culturais são aqueles que foram feitos pelos seres humanos, que também compõem a paisagem, como eu citei antes para vocês. Voltando aqui. Agora que vocês já estão bem sabendo o que são elementos naturais, elementos culturais, vocês vão fazer esse exercício, essa tarefa para mim, que está na página 113. Observe as imagens a seguir. Elas apresentam duas paisagens diferentes. Depois de observá-las, anote no quadro a seguir os elementos mais marcantes de cada uma. Classifique-os como elementos natural ou elementos culturais. Então, você vai observar imagem 1, que é aqui, ó, tá falando imagem 1. Nessa imagem 1, quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais? Imagem 2, quais são os elementos naturais e os elementos culturais? Agora, aqui na página, nós vamos para a página 114. O trabalho e a transformação da paisagem. Eu tinha dito para vocês um pouquinho sobre que o trabalho das pessoas modifica a paisagem, mas vamos ver mais um pouquinho aqui. Cada paisagem revela características do modo de vida e da cultura das pessoas que habitam onde a paisagem se encontra. É por meio do trabalho que as pessoas se relacionam com o ambiente e desenvolvem instrumentos utilizados para transformar a paisagem. Essas diferenças nas formas de se relacionar com a natureza podem aparecer de diversas maneiras. Por exemplo, nas fotos a seguir, é possível observar adaptações em diferentes ambientes naturais. Na primeira foto, temos casas construídas em uma região árida, de muito calor e poucas chuvas. Já na segunda foto, temos o iglu, moradia característica de regiões muito frias. Então, veja bem, nós temos duas paisagens totalmente diferentes e duas construções totalmente diferentes, devido à necessidade do ser humano. Então, aqui nós temos um lugar muito quente, as construções são adaptadas para este lugar. E aqui nós temos um lugar muito frio, as construções são adaptadas para esse lugar. Imagine, gente, se a gente trocasse aqui, ó, no lugar muito quente, colocar um iglu. Será que funcionaria? O que ia acontecer? Vocês já sabem, né, o que ia acontecer. Não ia nem durar muito tempo esse iglu, ia derreter. Se eu trocasse aqui, se eu colocasse essa paisagem aqui no lugar quente, aqui, ó, no lugar frio, o que ia acontecer com esses moradores aqui? Será que essas estruturas aqui conseguirão ajudá-los a se proteger contra o frio? O que será que ia acontecer? Então, gente, tudo que o homem constrói é conforme a sua necessidade, conforme o que ele precisa. E isso, muitas vezes, acontece de realmente destruir e modificar a natureza. Nas áreas urbanas, as modificações, muitas vezes, são realizadas por meio da utilização de diferentes equipamentos, como podemos observar nas imagens a seguir. Então, aqui, ó, modificando. Imagina esse lugar que eu mostrei para vocês aqui, ó, tranquilo. Chegando um monte de máquinas aqui para modificar esse lugar. Realmente modificava toda a paisagem. Aqui nós temos construção de um prédio comercial e construção de uma ponte. São elementos que vão ser construídos, então são elementos culturais que já vão se integrar nessa paisagem. Aqui não tinha, já modificou essa paisagem. Agora, você já fez algumas alterações? Uma perguntinha aqui para vocês na página 115.
Você já fez alguma alteração no meio em que vive, como sua casa, seu quarto, seu quintal? Se sim, o que você mudou? Você vai escrever aqui para mim. Agora, mapeando. Agora vocês vão ter essa imagem que vocês vão olhar de cima para baixo e vão ver aquilo que modificou. Então, vamos olhar de cima. As imagens apresentadas a seguir mostram as mudanças ocorridas em uma área ao longo do tempo, de um ponto de vista diferente. E como se estivesse em um avião lá no alto e olhássemos de cima para baixo. Olha aqui o que vai acontecer. Rua vista do alto em momentos diferentes. Dá uma olhada nessa primeira imagem e olha aqui nessa segunda imagem. Aqui, pediu para vocês olharem e depois que vocês observarem, vocês vão circule na imagem 2, nessa imagem aqui, os elementos que representam as mudanças ocorridas na rua. Então, o que mudou aqui? Ó? Vocês vão observar que tinha casas, tinha elementos naturais. O que foi construído depois? Então, nós temos aqui, se vocês observarem aqui, ó, a construção desta casa, a construção ó, desta casa, desta casa, desta casa, né? Então, vocês viram como um lugar vai modificando? Até o movimento, ó, mais casas, mais pessoas circulando, mais comércios, mais movimento de carros. E tudo vai contribuindo para modificar o ambiente. Bom, gente, a nossa aula de geografia termina aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E comecem a observar o lugar onde vocês vivem e ver se realmente modifica ou não conforme o tempo vai passando. Se essa modificação ela é constante ou se ela demora bastante tempo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.